Bem-vindo ao Rescue Cast. Aqui, debatemos os desafios enfrentados por resgatistas e socorristas dedicados, explorando suas experiências e destacando a importância vital de cada intervenção. Este é o Rescue Cast, onde a narrativa da coragem se encontra com a urgência da ação. Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas. Bem-vindos, amigos, ao episódio número 26 do Rescue Cast, Criando Espaços, Salvando Vidas, em que iniciaremos mais uma grande jornada em busca da padronização e do entendimento de algumas coisas que são essenciais do ponto de vista de avaliação e desenvolvimento de equipes de competição ou de guarnições. Bem-vindo, Geller. Olá, capitão. Olá, Beto. Olá, nossos seguidores aí, quem nos ouve. E hoje vamos para mais um episódio que a esperança, né, e o desejo é que todos que assistirem, curtirem ele, vão entender um pouquinho mais, né, fazer entender um pouquinho mais sobre como são avaliados, enfim, e são guias que podem melhorar aí, tanto no dia a dia do trabalho como em competições. Show. Obrigado, Geller. Bem-vindo, Beto. Olá, amigos, tudo certo? Como rendeu o nosso episódio aí em como você ia ser avaliado, a gente trouxe a continuação e promete muito, né? É isso aí, promete muito. E antes de começarmos, né, você já conhece, nunca é demais lembrar que o quão é importante é nós sabermos que você curte, que você está inscrito aí no nosso canal, que você possa receber também notificações e compartilhar do nosso conteúdo, pois é para você aí que nos acompanha que nós pensamos no conteúdo e o seu feedback é sempre muito importante. Dizer também que nos últimos dias, principalmente depois do episódio número 25, nós recebemos várias informações aí do pessoal que assistiu, das equipes que assistiram juntas esse episódio, falando sobre o como serei avaliado, e a gente tem certeza que esse tipo de conteúdo assim faz com que nós não fiquemos tão perdidos num processo competitivo ou até mesmo no nosso desenvolvimento como guarnição, né? E é por isso que a gente pensou em desbravar essa área e dar continuidade ainda mais ao nosso projeto que se chama Minha Equipe. Então, curta aí, inscreva-se, que o seu feedback é o que nós levamos em consideração para pensar sobre isso, né? E agradecer novamente a todos os nossos apoiadores, quem nos ajuda a fazer com que o canal siga adiante e que você possa ter sempre as melhores e mais atuais informações a respeito da atividade de resgate veicular, seja do ponto de vista de competição ou do dia a dia, e até mesmo com histórias importantes de pessoas aí que fazem e fizeram também a diferença na atividade. Bom, quando nós começamos a desenvolver as nossas ações como equipe, lá atrás, em 2016, nós tivemos uma séria dificuldade em entender alguns elementos, primeiro do que era uma competição, do que eram os cenários, do que eram as manobras, e às vezes o processo é muito solitário, a gente não consegue entender todas as dinâmicas, principalmente de avaliação. E no episódio anterior, no 25, nós falamos como nós somos avaliados, como que se desenvolve um processo de avaliação, e a partir de agora, no episódio 26, nós traremos os critérios de avaliação, o que norteia um assessor que faz a sua análise durante a manobra, e como isso pode ser útil para o desenvolvimento tanto de equipes de competição, quanto de guarnições de atendimento de rua. E aí eu já vou aproveitar, né, para dizer a cada um dos senhores e senhoras que nós não vamos aqui hoje, nesse episódio, abrir todas as fichas e guias, que é o nosso objetivo, mas nós vamos colocar à mostra
o que existe, criado pela Organização Mundial de Resgate, um protocolo internacional de avaliação, que é também utilizado pela Associação Brasileira de Resgate e Salvamento, a ABRES, e por todas as outras associações que participam desse protocolo internacional. E é por isso que eu vou fazer uma primeira pergunta, né, principalmente para o Beto, agora nesse caso, que a gente tem conversado muito sobre guarnição. Beto, essas fichas e guias, elas vão servir só para quem é competidor, ou você enxerga que essa avaliação da WR, é o que nós já falamos no episódio anterior, também serve para guarnições de serviço? Bom, meus amigos, eu acho que como a gente já falou várias vezes aqui, alguns dos nossos entrevistados, entre eles Coronel Maurício, Coronel Rodrigues, até o Júnior, eles sempre comentam, né? E a gente também gosta de repetir. Tudo que a gente faz na competição, a gente consegue fazer na rua, mas nem tudo que a gente faz na rua a gente consegue fazer na competição. E eu penso exatamente da mesma forma. As fichas, elas vêm nos trazer uma padronização, né? Para a competição, e depois a gente vai falar melhor sobre isso, é essencial. E para a rua, elas nos trazem um norte, né? Então, aquelas pessoas que estão nos assistindo hoje, que não têm um protocolo ainda bem definido na sua organização, ou não sabe para onde seguir, para onde rumar, não é você esquecer o que você faz ou que a sua organização preconiza que você faça durante a atividade de resgate veicular. Mas essas fichas e guias de avaliação nos trazem um norte para o nosso atendimento. E mesmo após o nosso atendimento, são ferramentas essenciais para que a gente faça aquele debriefing bem elaborado, para que a gente veja o que a gente acertou e o que a gente errou na cena, se a gente executou, se a gente não executou, se a gente deixou de fazer algo para aquela ocorrência seguir da maneira mais fluida possível e o atendimento ter sido o melhor possível. Então, sim, na minha opinião, elas são essenciais para o atendimento de ocorrência na rua das guarnições do dia a dia. Beleza, Beto. Gostaria de ter feito essa pergunta, e é bom entender e escutar o Beto falando antes da gente apresentar as fichas, porque às vezes, né, uma das primeiras coisas que se ouve num processo de avaliação é isso aí só funciona em competição, né? E às vezes nós também vemos uma fala ainda mais acentuada quando a equipe participou de um desafio e foi mal. Ela tenta jogar a culpa nas guias e fichas, dizendo, na rua a gente já fazia algumas outras coisas, sai direitinho, sai bem feito, isso é um teatro, só funciona na competição, né? Então é importante já deixar claro isso antes mesmo de mostrar guias e fichas, né? E para isso... Oi, pode falar, velho. Só, tem um detalhe importante aí que nossos ouvintes e quem nos assiste precisa prestar atenção. Lá na rua, eu não tenho alguém me avaliando. Não tenho ninguém olhando para mim para ver se as minhas ações estão certas. É a minha intuição. É lógico que a gente busca fazer o melhor possível. Mas algumas vezes a desorganização vem, esse melhor possível não acontece, né? Poderia ser diferente para alcançar esse êxito maior e não tem ninguém olhando para isso. Né? Não tem ninguém dizendo assim, ó, em tal momento a guarnição, você como comandante, você, enfim, a equipe técnica fez tal e tal ação que deu errado, que não foi a contento. Então é esse o caminho que a gente vai desmistificar aqui e mostrar para as pessoas esse tipo de ação. Perfeito, galera. Isso é mentalidade, né? Entender que nem tudo tá certo sempre, né? E aí, pessoal, quer falar, Beto? Acho que tu ia falar alguma coisa. Eu ia falar justamente o que o Geller disse, né? Eu acho que elas são instrumentos valiosos, essenciais, mas de nada adianta se o que o Geller falou não for executado, né? Se a gente não nos despir de qualquer tipo de vaidade, de ego, e realmente sentar com essas guias, com essas fichas e com a equipe de atendimento da nossa guarnição, discutir e apontar os nossos próprios erros, né? Eu acho que está aí o grande diferencial de uma equipe
seja ela de competição, seja da guarnição e principalmente da guarnição do dia a dia, porque aí nós não temos um cenário controlado onde nós podemos errar, né? As ações têm que ser mais precisas possíveis. Então, acho que o primeiro passo é nos despir aí de qualquer individualidade, de qualquer ego, de qualquer vaidade, para que a gente consiga realmente chegar o mais próximo possível da perfeição. Né? Isso aí, perfeito. Essa vaidade, mesmo com a equipe experiente, ela acontece, né? E foi por isso que as fichas e guias que a gente vai colocar aqui para vocês foram mudadas nos últimos anos e algo que a gente já comentou em outros episódios, né? Bom, basicamente como que funciona um processo de avaliação? Cada assessor, dentro do seu pilar específico, comando, técnico ou médico, APH, recebe, antes da manobra, uma ficha de pontuação. Essa ficha de pontuação, ela tem critérios de 0 até o máximo da pontuação, que significam que foi ou não foi feito, ou foi feito de maneira excelente determinadas ações. Nós aqui não vamos passar um ponto a um, porque não faria nem sentido desbravar toda essa ficha dessa maneira, né? Você poderá acessar tanto a ficha quanto as guias na Linktree do nosso Instagram, lá do RescueCast, em que você vai poder fazer o download das 3 fichas, né? Aqui, para exemplificar, teremos apenas a ficha de comando, mas a ficha técnica e a ficha médica de APH seguem a mesma lógica de distribuição de pontuação. Aqui, então, nós temos a fase inicial de atendimento, ela sempre é dividida em fases, a ficha, e essas fases, elas são interessantes porque, de maneira protocolar, dependendo da sua instituição ou da sua organização, se militar, civil, privada, enfim, todas elas têm a sua forma de organização diferente. Isso é um fato, nós não temos um protocolo único internacional em número de etapas, mas nós temos em termos de princípios. Então, o que nós temos em cada uma dessas etapas são princípios de segurança, de comunicação, de organização em cena, que facilitam tanto o aprendizado quanto a parte de assessoramento por parte de quem está nos cenários, né? Essas fichas, como é o caso aqui da ficha do comando, ela tem uma ação que ela acaba sendo reverberando para todos os demais pilares, então não existe um tipo de avaliação que seja totalmente independente, porque cada um dos pilares acaba invadindo em alguns momentos as ações dos seus colegas, e por isso que um atendimento ele é global. Mas não existe uma nota em termos de ficha coletiva. Nós temos a avaliação do comando, a avaliação técnica, a avaliação médica, e depois sim é a média ponderada desses 3 aí que faz com que uma uma equipe seja avaliada, né? Aqui nós ainda continuamos, né, ainda estamos na ficha, coisas que o avaliador, né, o assessor vai marcar se a equipe fez ou não, e ao final, nós temos as guias. Essa guia, ela norteia tanto o assessor quanto a equipe a respeito do que foi feito, do que não foi feito, e fica mais claro de entender em que nós erramos, ou o que nós erramos no atendimento, o que foi muito bom, o que é uma fortaleza da nossa equipe. Isso fica claro de perceber através das guias de avaliação, algo muito minucioso, né? E aqui a gente vai até o final das guias, né? Depois lá você vai encontrar na nossa Linktree, lá no Instagram, você vai conseguir fazer o download e ter acesso a essas guias e fichas, né? O que é importante mencionar? Tudo isso é de domínio da WRO. Nós, aqui no Brasil, usamos na ABRES também para assessoramento, como já foi falado, né? E tem sido um grande norte para a organização não só das equipes, mas dos cursos também, e da forma de avaliação dos alunos em formação na área de resgate veicular e até mesmo do atendimento pré-hospitalar quando se fala em socorrista.
E um ponto super importante a das fichas e guias de avaliação é que nos últimos anos elas aumentaram muito em tamanho, em critérios de avaliação. E isso tem um porquê. Quando ela era muito pequena e acabava sendo bastante abrangente em relação a conceitos, nós rumávamos muito para critérios de subjetividade e tínhamos dificuldade em entender quando recebíamos as fichas, né, as nossas notas, no que nós erramos, porque para quem participou do processo de competição e quem ainda vai participar, o momento posterior a uma manobra, que nós chamamos de debriefing, ele é muito curto. Nós temos uma série de demandas de cronograma de tempo numa competição, e é por isso que normalmente os assessores têm apenas 5 minutos para falar sobre os pontos positivos, os pontos a melhorar, e sobre aquilo que a equipe fez numa manobra. Como eu tenho poucos minutos, eu preciso ser extremamente cirúrgico naquilo que eu vou falar, e muitos pontos que são educativos também, que podem fazer o desenvolvimento da equipe e acabam passando batido, e é aí que eu vou receber a minha ficha e vou interpretar com base naquilo que as guias têm. E o nosso objetivo aqui no RescueCast, a partir de agora, né, é fazer com que esses pontos dos guias sejam, de fato, trabalhados aqui como se nós tivéssemos uma doutrina comentada, que nós tivéssemos um pouco mais de informações a respeito de cada um dos pilares, de cada uma das fases, e a nossa ideia aqui também é fazer um paralelo, é trazer curiosidades a respeito de alguns temas ali que acabaram sendo desenvolvidos dentro das corporações por causa desses pontos que foram conhecidos na competição internacional, e fazer com que você veja mais informações e mais interpretações a respeito dessas fichas e guias. E nós aproveitamos, né, para agradecer a Associação Brasileira de Resgate e Salvamento, que está fazendo a tradução das novas fichas e guias. Nós sabemos que para o Mundial agora de 2024, na Ilha da Madeira, em Portugal, teremos uma mudança novamente nessas fichas e guias, e a equipe de assessores aí montada já está fazendo essa tradução, mas para fazer esse elo aí com você que compete, ter um pouco mais de espaço para entender que nós pensamos nessa dinâmica aqui, de abrir essa caixa de ferramentas aí das fichas e guias de avaliação. E eu queria perguntar, Geller, aí para ti, né, nesse momento, o seguinte, né, você acompanhou o início das primeiras guias e fichas, e hoje nós temos uma outra forma de ser avaliado, né, digamos assim, elas mudaram, né? Como que isso, para uma equipe ou para alguém que também é instrutor, facilitou em termos de processo, mesmo ela sendo gigantesca, às vezes o pessoal pode achar, não facilitou, muito pelo contrário, ficou mais difícil, né? Mas é um pouco complexo, mas eu gostaria que você falasse dessa tua percepção como competidor e como instrutor. Vou tentar deixar o complexo fácil. Mas bem pelo contrário, capitão. Quando a gente bate o olho a primeira vez, sim, entre aspas, ela chega a assustar. Porém, eu até hoje, em todo esse tempo, eu não conhecia uma ferramenta melhor para que a pessoa conseguisse ler, né, e entender o que ela precisa fazer, independente da função que ela está dentro da equipe. Porque, vamos lá, a gente mostrou a ficha do comando. Na ficha, ela, como o senhor bem falou, é dividida em fases, mas ela te diz desde o que tu tem que fazer do primeiro passo, quando tu bota o pé na ocorrência ou num cenário de competição, até o final. E ela te dá parâmetros para tu saber se a tua ação foi boa, média ou ruim. E ela te diz como. Te diz como essas ações são vistas para serem boas, médias ou ruins. Né? Então, até a gente brinca nas nossas reuniões, é só mirar na partezinha verde da guia
aquilo é tudo que tem de melhor. Simples, né? Simples. Se eu decorar, né, e buscar entender melhor o que é essa parte verde das guias, quando eu saber executar todas essas partes verdes, essa seção verde, tudo que tiver na ficha de pontuação vai ser o maior. E transformando isso para o atendimento da rua, isso vai ser o que é o melhor para a vítima. É como eu vou me conduzir dentro de uma ocorrência ou dentro de um cenário de competição para que eu tenha um sucesso maior. Está ali explicado. Né? Não precisa de... e é lógico, isso facilitou muito, muito para nós como instrutores, como competidores também. Porém, o instrutor ele tem um pouquinho mais de visualização, né? Porque não está lá com a mão na massa, ele pode, se está na dúvida, ele pode ter a guia na mão, né? Para ir marcando a ficha, e depois, na hora da conversa com o aluno, ele vai assim, ó, nessa ação, vocês executaram esse ponto da guia. Foi, visualizaram, entenderam, porém não gerenciaram nesse momento correto. A equipe conseguiu, um exemplo, né? A equipe conseguiu identificar o tipo de encarceramento com 3 minutos. Pelo padrão e pelo protocolo é muito tarde. Então, ele te dá todos esses nortes referente a tempo, referente a posicionamento, referente à conduta da pessoa durante a passada, durante a prova, enfim, durante a ocorrência. Então, ele bem pelo contrário do complexo, né? Ele nos facilitou um monte. Porém, tudo isso leva um pouquinho de tempo. Não é na primeira, na segunda, né? Não é na 100ª vez que é treino. Não adianta. Tudo tá relacionado ao treino. Quanto mais eu me dedicar treinando e quanto mais eu me dedicar lendo, assim nas outras funções também, nas outras tarefas, quanto mais eu empenhar o tempo, a dedicação, tanto prática como teórica, o sucesso vai vir mais rápido. Isso pode ter certeza. Porque não adianta, por exemplo, eu pegar somente a guia de pontuação e ler. A ficha de pontuação, desculpa. E eu não buscar a guia para ler o que representa cada um. As duas trabalham juntas. Eu não posso trabalhar separado. Eu não posso, assim, apesar de eu mirar a parte verde da guia, mas opa, peraí. A guia está me dizendo isso. Ela vai refletir, vamos lá, se eu tiver a pontuação máxima, quanto eu vou fazer nesta fase? Quem vai ser melhor para a questão de rua, né? Nesta fase. A gente atendeu uma ocorrência. Voltamos para o debrief. Vamos colocar a guia e vamos colocar a ficha aqui. Pessoal, quem estava lá trabalhando? Nós estávamos todos DPI completo? Realmente? Né? Faz essa autoavaliação. Né? Todo mundo estava com a máscara correta, com o óculos correto, com o EPI correto? Sim. Opa, então, peraí, nessa ocorrência a gente está nessa parte da guia e fez essa pontuação. Usar esses parâmetros de avaliação também para a guarnição. Né? Que vai conseguir, opa, peraí, então, nesse ponto aqui, no acesso ao paciente, por que a gente demorou 5 minutos, pessoal? Né? Então, essa autoavaliação também serve para sentar na mesa, tanto for uma equipe de competição ou uma equipe que faz o atendimento de rua. E um ponto que é interessante nessa tua fala, galera, é que a percepção, e é por isso que você já deve ter visto, e quem acompanha o canal e certamente segue as grandes equipes aí de salvamento do país e do mundo, que o pessoal gosta tanto de gravar, né, os seus treinos para ser uma espécie de VAR depois do atendimento, né? Porque às vezes fica aquela teimosia, fiz, não fiz, uma discussão que não vai para lugar nenhum, mas quando eu tenho imagem eu consigo esclarecer e desenvolver um pouco mais a minha parte técnica também nesse sentido, né? E eu vejo que, falando, né, vendo equipes treinar, apoiando o desenvolvimento de equipes e sendo assessor também, no início, nós recebíamos muitas críticas no processo de assessoramento, porque as equipes estão se desenvolvendo, estão começando a treinar, eu não posso ser tão agressivo em relação à avaliação quando eles forem mal, porque senão eu vou afastar eles do processo, né? E o que existia muito? Eu ia fazer uma manobra,
o assessor me dizer que tinha sido tudo bom. Nossa, foi muito bom, parabéns, excelente atendimento, nota 2. Ótimo, nota 2. E aí o que acontece? Você, dessa maneira, até por ser rápido, como já falei no debriefing, você dessa maneira desconstrói 1 ano de treinamento, ou até mais, dependendo do período em que essa equipe ficou se preparando. É por isso que essas guias e fichas são tão importantes também para a equipe, no pós-competição, no pós-treino, para entender de fato aquilo que possa não ter sido explicado de forma verbal pelo assessor, né? E isso só fica mais complicado ainda, né, nas situações em que você vai para competições internacionais e a língua já é uma barreira até mesmo para entender o que o assessor está falando nas questões dos campeonatos mundiais, né? E eu vejo que na parte técnica, Alberto, que é o que eu queria saber contigo, porque no episódio anterior tu até comentou, né? Nós cortamos grandes pontos de segurança para tentar tirar a vítima, o comando e o APH tiveram boas notas e na parte técnica nós caímos, né? Você enxerga que na parte técnica essas fichas também tiveram a mesma característica de deixar um pouco mais claro e menos subjetivo esse entendimento a respeito das ações da equipe? Eu acredito que sim, com certeza. Porque, como o Geller falou, né, a incrementação de tópicos que você deve seguir ou que você deve fazer e se ater aumentou, né? Com isso facilitou o nosso trabalho, que tudo que você faz, basicamente, ou tudo que você precisa fazer está escrito, tanto na guia como você deve se portar, e aí depois na ficha de avaliação com as notas a serem empregadas daquilo que você fez. Então, se você ler com atenção, se você estudar, tudo lá, tudo que você precisa tem na guia e na ficha de avaliação. Então, é o teu norte. Então, não tem como você pular etapas. E aí, outro ponto que o senhor comentou também, que a nota final de uma equipe vai ser composta pelas notas dos 3 pilares do atendimento, né? Então, não adianta eu abreviar uma parte, né? Como segurança, por exemplo, ou na parte de extração eu não fazer bem o meu papel que precisa ser feito, ou pecar em estabilização, tudo isso está sendo visto, tudo isso está sendo pontuado. Então, sim, ela ficou muito mais ampla, porém ela ficou muito mais clara, né? Ficou muito mais fácil para você identificar o que você precisa fazer e a forma que você precisa fazer. Então, e um ponto que é muito bom, na minha opinião, ficou muito mais difícil você ludibriar, né? Tem gente que entra numa competição para tentar os atalhos, né? Os atalhos de prova, né? Como tem várias outras modalidades, né? Que envolvem competição, né? Aqui agora no salmento, no resgate veicular, ficou muito mais difícil. Eu diria quase que impossível você ludibriar um assessor, uh, seja por querer ganhar ou seja por maldade, enfim, ficou muito mais difícil, porque ele tem exatamente todos os passos que precisam ser feitos, ele tem ali na ponta da caneta. Então, se você não fez, não adianta depois você dizer que fez porque ele está vendo, né? E agora várias competições a gente já conta também com câmeras filmando, então o VAR é para o bem e para o mal, né? Para nossa segurança, para o nosso debriefing depois, porém também ele serve para amparar os assessores enquanto estão avaliando, né? Então, para mim, sim, ficou muito mais claro e ficou muito mais prático. E também, Beto, em algumas competições a vítima tem o microfone, então, né, algumas vezes o socorrista fica lá escondido dentro do carro e tudo que ele falar com a vítima, o assessor está lá e está ouvindo, e está sendo gravado, então, né, e essa questão aí, capitão, que o senhor comentou da filmagem, isso é um ganho a mais para quem tem condição de fazer, né? Não é uma coisa do outro mundo, né? Nós estamos aqui gravando o canal de casa e tudo mais, mas enfim, com celular, com uma câmerazinha, a gente consegue gravar várias coisas e sim, ali você pode pausar, pode olhar, conferir. Sim, pessoal, realmente a gente não protegeu na hora do corte, tá aqui, tá filmado, né? Realmente a vítima não estava protegida. Mas eu coloquei um exemplo, né? Eu coloquei a proteção rígida, tá, mas e a malhável?
socorrista e a vítima estavam sem lá dentro. Ó, pessoal, a gente quebrou o vidro sem proteção. Não, mas eu protegi. Não, tá aqui, ó, tá filmado. Então, são pontos de correção e que eles entendam que realmente não foi feito, não ficou na imaginação deles. Então, esse detalhe aí, para quem conseguir, é muito importante. Como o Guilherme falou, né, capitão? Não é na primeira vez, é um excelente material, uma excelente forma de apoio, né, para a gente nortear o nosso serviço. Mas não vai ser na primeira vez que a gente vai sair fazendo tudo de maneira perfeita, né? Ou atendendo todos aqueles pontos da ficha de maneira excelente, sempre na parte verde da ficha, né? Sempre na parte da direita da ficha, né? Nós estamos já, enquanto equipe Condá, já estamos há quase 6 anos no processo, se não um pouquinho mais, e ainda a gente peca em vários pontos e a gente tem que parar, tem que rever, tem que estudar, porque isso é um aprendizado diário, né? E essas fichas agora, modificando novamente para o Mundial, nos obriga a treinar novamente as fichas, a visualizar novamente as fichas e se adequar e cada vez mais elevar o nível do trabalho, né? Então, acho que isso é importantíssimo, e principalmente para o atendimento na rua, né? Se a gente conseguir, a cada serviço, a cada atendimento, a cada plantão, a cada mês de atendimento, a cada ano de trabalho, a gente elevar o nosso trabalho, nos aperfeiçoar, quem ganha é a vítima, que vai ser atendida ali fora, que vai ser atendida na rua, né? Que eu acho que é o nosso propósito, é o que a gente mais deseja e quer aqui no Rescue Cast também. Com certeza. E se ficou difícil muito mais para o assessor, né? Porque esse sim, né? Ele não consegue perder nenhum ponto, porque se de fato ele perder, a equipe é bastante penalizada, e a complexidade ela acabou voltando para quem de fato está com a caneta na mão, né? E o que tu fala, Beto, é uma grande verdade, porque vamos imaginar o seguinte, né? Um pilar de avaliação de estabilização. Só que estabilização, quantas centenas de cenários eu posso ter diferentes em relação à estabilização? Então, é volume de treino, não vai ser da hora para outra, que eu vou ter a certeza que eu vou pontuar sempre no lado verde, né, na parte da direita, ali, 100%. E isso também é algo que a gente já comentou lá no início, né, que qualquer equipe, mesmo a mais experiente, ela vai errar. Ela vai entender, só que aí quando a equipe ela é muito mais experiente, fica mais difícil ainda de assessorar, e é por isso que a WRO pensou nessas alternativas e deixar cada vez mais pormenorizado, fazendo com que exista esse equilíbrio em relação a entendimento também do que eu errei. E aí você que está nos acompanhando, que ouviu essa conversa sobre fichas e guias, o que nós vamos fazer, né? Tem elementos das fichas, do comando, do técnico e do APH que interagem. Exemplo, equipamento de proteção individual. Então, quando nós formos falar de equipamento de proteção individual, nós vamos equilibrar as 3 fichas, o que cada uma fala, quantos pontos nós temos em jogo só com essa questão de EPI. E o porquê usar o EPI, os momentos adequados do EPI, as diferenças de EPIs que existem, que a competição já trouxe, que vieram para a rua, para você começar a entender e interpretar depois essas informações, vendo e debatendo que uma equipe ela vai muito além de usar a ferramenta hidráulica. E por que eu falo isso, né? Tive agora recentemente algumas experiências aí fora do estado, em instrução, e às vezes ainda na nossa formação, e até mesmo seja formação militar, civil, ou o que quer que seja, né? Nós focamos demais em operação de ferramenta, e você vai olhar nas fichas e guias, além disso tudo, que existem centenas mesmo de pontos que não estão nem ligados com ferramenta. E o porquê, às vezes, uma tomada de decisão de não destruir o carro acaba sendo muito mais efetiva em relação a tempo, pontuação e reflexo em manobra, né? Então, é essa ideia que nós pretendemos apresentar aqui com essas fichas sendo abertas. Você vai, como já falei no início, você vai poder acessar lá no nosso Instagram, vai ter a Linktree que você vai poder baixar esse material.
é muito importante, né? Nós não somos aqui uma escola, não temos um curso de formação, mas para esse tipo de debate, é importante que você se familiarize com esse material, que você tenha essas guias e fichas, para que, de fato, quando nós estivermos falando algo aqui, não seja novidade para você, né? O Geller falou isso aí muito bem, né? Não é só nós falando aqui, é o tempo que você investe para estudar e para se aprimorar. Nós, é algo que você já deve imaginar, né? E que quem que nos acompanha, nós vemos resgate veicular todo dia, estudamos todo dia, trocamos mensagem, foto, cenário todo dia. Então, isso acaba sendo um pouco mais equilibrado em relação a nós três aqui em conceito, e às vezes pode ser que nós estejamos debatendo alguma coisa e que você passou batido na ficha lá e não viu. Então, faça o download, segure esse material, leia, entenda o que é uma ficha, entenda o que é uma guia. Comparando as duas, você vai entender onde que um assessor coloca a sua pontuação e, na sequência, vai com certeza fortalecer o seu atendimento, né? Você também vai perceber, e aí nós deixaremos isso bastante claro, em alguns pontos, que existe sim a interpretação do assessor, mas que não existe certo ou errado. Existe o ponto de segurança ou insegurança. Isso tudo nós vamos esclarecendo ao longo dos próximos episódios, falando sobre fichas e guias de avaliação. E nós esperamos realmente que isso seja um grande pilar aí, uma grande fortaleza para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento da sua equipe, da sua prontidão, onde quer que você esteja aí em relação a atendimento e salvamento. Capitão, e vamos, né, não é um spoilerzinho, mas um baita exemplo dessa fala do senhor aí, para que quem está nos assistindo, nos ouvindo, entenda. Na ficha de comando, por exemplo, a seção que mais o comandante pontua não é do uso ferramental, que nem o senhor falou, não é da aproximação do cenário, apesar de se trabalhar com segurança, porém é na seção de planos, que é uma novidade para muita gente ainda, né? Então, é essa riqueza de detalhes e de momentos que quem se debruçar sobre as guias e as fichas vai conseguir melhorar e vai conseguir entender. Tudo pontua, né? Tudo tem o seu porém, tudo tem o seu objetivo. Porém, essa importância maior, não de eu pegar uma ferramenta e cortar, mas por que eu vou cortar aquele local? Se aquele local que eu vou cortar é melhor para criar um espaço para essa vítima ser extraída, é o melhor para ela, está justificado aqui. Não é uma conversa para, que nem a gente diz aqui, para boi dormir, né? É uma conversa para se transformar em prática mesmo, para a realidade. Exatamente, é um princípio, né? E aí, como você vai fazer com a sua equipe, você que se organiza, mas é um princípio de atendimento e é isso que a gente vai debater. Obrigado, Geller. Beto? Eu acho que as fichas vão vir, para quem ainda não tem familiaridade com ela, num primeiro momento, como a gente já comentou aqui antes, vai assustar. Então, a pessoa vai ver todos aqueles pontos e aqueles campos de avaliação e vai dizer, pô, eu nunca fiz isso. Mas se você pegar o seu último atendimento e ir ponto por ponto, você vai ver que muita coisa você já faz, você já executa no seu atendimento, porém você nunca parou para prestar atenção que aquilo era feito. Então, ali vai ter vários pontos que você já faz, porém muitos que você precisa incrementar no seu atendimento diário, e aí as fichas vão vir sim para lhe auxiliar. E aí a gente vai se debruçar aqui também para ser interlocutores e para poder auxiliá-los também nesse confronto que vocês vão ter com essa novidade, né? E vamos estar aqui para realmente ajudar nessa interpretação, né? E ser um elo de ligação também, né? Com muita humildade, ser um elo de ligação entre essas fichas, entre o seu atendimento e tentar esclarecer aí todas as dúvidas que surgem no processo. Muito bom.
Para nós finalizarmos, o que eu gostaria de dizer para você que nos acompanha, que vai assistir essas informações sobre fichas e guias. Se na sua organização, na sua corporação, existe uma doutrina, um protocolo, você já fez um curso, que você tenha ele também como um farol. Olha, nós estamos analisando aqui essas guias e fichas, o que a minha corporação fala? Tem alguma, ela relaciona isso? Eu vi isso no curso? Se você colocar que não, já é um ponto para que nos próximos treinamentos, quando você tiver contato com quem desenvolve a doutrina, você consiga abordar. Olha, eu acho que esse ponto que está na guia internacional, a gente poderia mexer. Mas não no ponto de vista de criticar. Eu já queria deixar isso aqui claro. Não é criticar, não é simplesmente reclamar. Quem faz parte de uma corporação faz parte dela toda. Corporação, organização, onde for. Nós estamos aqui para apoiar, para auxiliar. Não para ficar fazendo crítica ou apontando o dedo e culpado. Não, a coisa não funciona assim. E aqui não é o nosso objetivo e nem a nossa mentalidade é essa. Nós temos que transformar, nós temos que entender por que aquilo é importante. Se nós não usamos ainda, nós temos que usar, mas de uma forma cadenciada e controlada, mantendo um protocolo institucional, que é o que se espera. Tem corporações que usam, tem outros que não usam, mas o entendimento internacional é importante para ser um norte e a gente não ficar tentando aqui reinventar a roda, né? E que a cada um desses episódios você faça esse contraponto, você equilibre com aquilo que você já tem de conhecimento. Se você nunca viu isso, é importante que estude um pouquinho mais. Se você já viu e poderia ser interpretado de outra forma, é só um ponto de vista a mais que vem para somar com aquilo que você já sabe, com aquilo que você conhece, ok? O nosso episódio 26 era esse, pessoal. Nós tínhamos esse objetivo aí de pelo menos lançar o que são guias e fichas. Reforço, elas estarão à disposição lá no nosso Instagram. Acessando no link da Linktree, você terá esse material à disposição para fazer o download, acompanhar as nossas conversas e, de fato, desenvolver ainda mais como profissional, como equipe, como guarnição de primeira resposta no veicular. Obrigado, Beto, e obrigado, Geller, aí pela participação mais uma vez, pela conversa. Obrigado a todos vocês aí que nos acompanharam até o final do episódio número 26. E nos encontramos aí em breve aí para mais conversas sobre o nosso querido resgate veicular. Valeu, pessoal, até mais. Você acompanhou a mais um episódio do RescueCast. Curta e compartilhe nosso canal, porque o conhecimento salva vidas. Até breve!